Esse é o podcast Leitor, o Oitavo Passageiro, uma produção do coletivo Quadra Quadro. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Viajantes literários, começamos agora um episódio de Leitor, o Oitavo Passageiro, um podcast sobre literatura produzido no estado do Espírito Santo. Fran, você já pôs o cinto de segurança? A tripulação já está preparada, Volmir. Anuncio também que está a bordo com a gente o Wagner Silva Gomes. Wagner é escritor, poeta e professor. Ele publicou Classe Média Baixa e Nix, Microfone por Tubos de Ensaio. Obrigada, Wagner, por sua presença na nave. Olá, pessoal. Volmir, Felipe, Fran, prazerzão estar com vocês aqui. Satisfação mesmo. Parabéns aí pelo programa. O prazer é nosso, vai. O prazer é nosso. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu já quero começar fazendo uma pergunta a respeito da questão das suas primeiras leituras, né? Você consegue se lembrar, você é novo, você é jovem, você consegue se lembrar de uma das primeiras leituras que você tenha feito na época anterior e que te marcaram de alguma maneira, que te marcou de alguma maneira? Consigo, sim. Algumas leituras me marcaram. Eu lembro de um livro chamado da coleção Vagalume, né? Opa, eu adorava. Geral, de infância, né? Porra! E era Um Cadáver Ouve Rádio. Não fala não, Marcos Rey, cara, puxa vida. Marcos Rey, isso. Eu já vejo aquela expectativa que dava ali, sempre as cenas de quarto, né, de ambientes fechados, e esse ouvinte que tentava descobrir, né, o que tinha acontecido e tal. Que lembrança legal. E essa foi uma marcante. Outra leitura foi quando, no livro didático, eu encontrei o poema da Cecília Meirelles, né? Canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Isso ficou marcado pra caramba. Pô, como é que uma pessoa pode não ser alegre, ser triste, ser poeta e estar satisfeita? Assim. Eu fiquei pensando isso durante muito tempo e eu acho que o curso primário, né, acabou sendo moldado também muito por esse poema. E a Cecília Meirelles está bastante nos livros didáticos, né? Ou quando era criança eu também adorava passar por um poeminha dela. Isso aquilo, tinha poemas muito legais nos livros didáticos. Interessante que você trouxe uma lembrança da prosa e uma lembrança da poesia, né? E você escreve prosa e escreve poesia, né? Isso é interessante. Isso. E agora, Wagner, queria perguntar para você, já que você estudou letras, é professor de português e literatura, gostaria de saber se houve alguma mudança na sua relação com a literatura depois da experiência na universidade. Bom, a experiência na universidade, ela deixa a gente, assim, embora a gente tenha mais instrumentos para escrever, porque desde o pré-vestibular eu já tinha em mente que eu queria escrever, né? No pré-vestibular eu estava tentando me encontrar em qual curso eu iria fazer, e aí pensei, eu domino mais a área de português e também vou conseguir escrever literatura, eu acho que eu vou ter mais instrumentos para isso. Então a gente acaba tendo mais instrumentos, e isso deixa a gente mais à vontade no campo, mas como a relação é sempre dialética, então a gente um prazer, um instrumento que vai desinstrumentalizando também, porque te trava um pouco de você há tanta coisa que a gente tem para usar e o que a gente vai usar. Então aí já vai o outro aspecto da gente descobrir nosso limite, né, no sentido de quais são as coisas que a gente pode potencializar e que tem mais a ver com a gente, e o que a gente vai deixar para lá, mesmo entendendo, porque
não tem a ver com a gente, né? E a gente acha que não pode potencializar aquilo. Sim, eu achei interessante isso. Eu também gosto de escrever, para a França aí também que escreve, e no meu caso também eu me identifiquei muito com o que você falou, porque quanto que a universidade, claro, né, abre muitos caminhos, né, em termos de ferramentas, né, mas por outro lado também existe também um receio maior, porque a gente sabe também, começa a ler mais também, começa a ver que é bem difícil fazer literatura, né, que não é uma coisa fácil, né, é complicada mesmo, né, e aí escrever vai se tornando também, né, questão do leitor, como é que nossos pares vão achar, né? Não é uma coisa fácil também. Realmente. Com certeza. Eu queria te perguntar também o seguinte, você é professor, né, e a sua escrita é uma escrita que envolve muito a experiência, assim, tanto da questão da luta de classes, como também a experiência do trabalho, né? E queria saber se depois que você, né, começou a atuar como professor, se de alguma maneira isso te influenciou na escrita, eu quero dizer, ficou uma escrita diferente, assim, começou a levar em conta essas questões do trabalho, ou essas dificuldades, né, os desafios. Como é que você vê isso, assim, ou não? Você acha que não? Sim, eu acredito que o trabalho como professor, como educador social também, que eu sou, né, influencia muito, pega muito da realidade nossa. A gente quer criar um ambiente, né, onde a gente sinta que a gente tem alguma pertinência ali em colaborar para algum assunto. E eu acho que dá para colaborar com alguma coisa nisso, mas é sempre pensando no trabalho também, no viés da luta trabalhista, porque aí a gente começa a pensar também, como a gente vem de periferia e tal, e pensa como é que foi moldada, estruturada aquela relação ali de vivência, de dia a dia, né? Longe dos livros, e aí a gente pensa, poxa, como impactou, a gente tem um aprendizado que ia muito da rua, do imediatismo das coisas, mas também, muitas vezes, de uma coisa de ancestralidade também, que a gente era muito preenchido por ensinamentos de pessoas mais velhas, então, muitas coisas assim da rua que só se constrói na rua mesmo, é um encantamento, como diz o Luiz Antônio Simas, a rua traz esse encantamento. E eu pensei, poxa, como é que eu vou levar isso para um ambiente do trabalho, né? Quer dizer, quantos colegas, quantos jovens ali poderiam galgar espaços institucionais assim, que a leitura iria favorecer, não conseguem, são violentados, enfim. E aí, levando isso para a luta trabalhista, quer dizer, o que os trabalhadores, o que foi causado aos trabalhadores para que eles não pudessem potencializar os seus filhos ou a si mesmos. Então, eu sempre tento tocar nessa ferida aí, nessa coisa aí, né? Perfeito, perfeito. Então. Entendi. O Wagner, indo por esse caminho aí, consegui perceber que você tem uma escrita que procura representar a experiência da luta de classe, né, das pessoas marginalizadas. Em Nix, a personagem principal, Cap, ela está envolvida com os movimentos sociais, ela faz rimas, é uma rapper. Então é evidente que a sua literatura tem um componente político. E aí, você pode falar um pouco sobre isso, principalmente nessa obra? E até queria pedir se você pudesse complementar uma pergunta também uma dúvida que eu fiquei assim, se você acha que a literatura tem um papel um papel político no sentido de construção de consciências e principalmente de um público mais jovem, assim. Desculpa até interrompendo, porque eu acho que essa é uma questão também. Complemento. Então, o Nix, ele foi praticamente feito a partir de uma pesquisa de campo, que é meu trabalho como educador social, né? E educador social de abrigo. E aí, vendo ali o dia a dia profissional dos assistentes sociais,
e tal, normalmente são mais mulheres nesse meio, né? Então, acabei trazendo a personagem da K para representar esse ambiente, né? E aí pensei que poderia potencializar isso, seria ela ser uma rapper, né? Quer dizer, que o rap tem tudo a ver com a coisa dos direitos humanos mesmo, né? Através da poesia, então a poesia que metaforiza a vida, mas trazendo também a ambiguidade do que a pessoa pode ter, né? O que o pobre pode alcançar, o que é feito de alienação, né, da mercadoria. Mesmo os abastados deveriam pensar sobre essas questões para influenciar a sociedade de uma forma mais positiva. Então, o livro foi pensado por essa experiência, essa vivência, né? Sim, sim. E a pergunta do Volmi Não, era mais uma questão assim, como é que você via a literatura, o compromisso social da literatura, entendeu? Se tem um compromisso político, a literatura, ou não. Como é que você vê? Eu sei, você pode falar da sua, mas eu pergunto assim, a literatura em si, ela deveria ter pensar assim, igual o Adorno fala, né, do papel do artista, né, perante a barbárie, perante essas tragédias horríveis, né? Como que a literatura deve se portar frente a um Brasil, por exemplo, coronavírus, com população marginalizada dessa forma, as coisas horríveis que a gente tem visto aí, avanço de fascismo, como é que você pensa isso, assim, no seu trabalho, na literatura em geral? Em qualquer contexto em que tem a barbárie, né, a literatura é muito importante, porque ela consegue organizar, né, as ideias de uma forma artística e como se fosse um brinquedo mesmo, né, mas você ali, nesse brinquedo com palavras, a gente consegue ter uma noção melhor da sociedade, de como se comporta, a gente se vê e ao mesmo tempo vê o outro. Então, essas coisas todas na literatura são mais fortes, né? A literatura consegue trazer uma carga mais impactante dessas coisas e no sentido de formação e de entendimento do sujeito. Então, a política se faz na literatura, sim, mas uma política que o cidadão, a pessoa leitora, ela escolhe, né, direcionar, né, isso tem mais a ver com essa perspectiva real aqui ou aquela outra ali. Então, eu acho que uma sociedade leitora, com certeza, é mais entendido das coisas, mais esclarecida, tomar atitudes melhores, né, digamos assim. E essa questão do leitor, assim, né, que pergunto, como é que entra o leitor na sua escrita? Quer dizer, a gente está falando, né, você está comentando aí, falando coisas interessantes sobre essa sociedade que lê, que de alguma maneira lendo é provocada, né, e essas provocações que a leitura pode trazer podem também influenciar a sociedade a partir de um brinquedo, né, que é a literatura, quer dizer, um jogo. Mas como é que entra o leitor na sua escrita, assim, antes, por exemplo, de você publicar tanto o Nix como o Classe Média Baixa, ou outros livros que vêm, que virão, você pede para alguém ler, você tem uma forma de fazer isso, você gosta que algumas pessoas próximas leiam, você gosta de lançar sem que ninguém leia antes, você pensa no leitor que quando você está escrevendo, como é que você lida com essa figura aí do público, né, do público leitor? Então, eu sempre tento levar o livro a pelo menos uma pessoa, né, um leitor assim, confidencial, e tanto que o primeiro livro, Classe Média Baixa, eu levei a Marília, que é da editora Pedregulho, né, quem comanda a editora, né, Marília Carrilho. E ela estava iniciando a editora, tinha lançado seu primeiro livro, eu nem mandei com a intenção de publicar, e ela gostou e conversou, poxa, vamos trabalhar um pouco mais essa ideia e tal. O livro não tinha terminado também não, estava assim, começando na metade, assim, mais ou menos, né? Mas ainda tinha que remontar,
trabalhar alguns fluxos ali, né? E ela foi a primeira leitora desse livro, então, e aí veio a ideia da publicação e tudo. E outros livros, outros leitores também, mas normalmente eu gosto de, quando eu mostro o livro a alguém, tipo, oferecer para fazer o prefácio ou pós-fácio, porque às vezes a pessoa tem tanta leitura também que ela não dá muita importância. Se oferecendo, a pessoa às vezes fica, pô, bacana, eu vou, vou ler, porque é uma eu tenho que ótima escrever estratégia. sobre livro. E aí a pessoa acaba lendo. E eu acabo melhorando o livro depois, dependendo da resposta da pessoa, né? Aí eu acabo Sim. melhorando esse caminho, remodelando, reconfigurando o livro também. Mas aí também a questão do público leitor aí vai um pouco além, né? Porque normalmente a gente escreve pensando em um coletivo que a gente tem referência, assim. E eu vou dizer para você que é difícil, porque normalmente para quem escreve uma literatura, digamos, periférica, assim, com a temática mais marginal, porque primeiro a periferia em sua maioria não gosta de ler. Uhum. Quer dizer, gostar gosta, mas não tem acesso. É menos ao livro, acesso. né? Não Sim. tem acesso, não tem o tempo reservado para a leitura, não consegue construir, muitas vezes pela alienação do capitalismo, né, que tira o livro como prioridade, e então a pessoa não consegue sistematizar aquilo de a leitura fazer parte da sua vivência e tal. Mas aí, quer dizer, então você vai escrever um livro sobre a periferia, trazendo questões da periferia e como se coletivamente essa periferia não lê tanto. Então, classe média baixa já foi para uma periferia que é a de Porto de Santana, né? É Mangue Seco, onde eu fui criado, tudo. Muita gente foi ao lançamento, comprou os livros, tudo, né? Então, assim, também foi uma coisa importante para a pessoa se ver representada e tal. Esse livro, eu pensei muito nisso. Ao mesmo tempo, você pensa que você está numa coisa que é tipo a literatura mesmo, é uma ambiguidade, né? É um leitor que não é leitor. E, ao mesmo tempo, você quer trazer problemas para os leitores que são problemas de não leitores. Então, quer dizer que para os leitores e que eles também deveriam ser não leitores para entender determinada vivência. Então, é um paradoxo, né? O Brasil está se formando, digamos assim. Mas é uma observação arguta sua, na verdade, né? Mostra como que você está ligado nessa questão da recepção do seu trabalho. Né? Inclusive, o Wagner estava colocando aí essa questão da formação do leitor, né? Essa dificuldade é um desafio, né? O público que muitas vezes ele visa pode não ter tanto acesso à leitura, coloca uma questão interessante, que é a interação entre escritor e público no Espírito Santo, né? Aí eu queria até colocar esse debate, que é o que você acha, Wagner, que poderia melhorar essa interação entre escritor e público no Espírito Santo e no Brasil também. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, é uma coisa que veio durante a pandemia. Poxa, eu recebi o convite de vocês, recebi o convite de mais 2 pessoas para participar de alguma forma, né, um sarau, outro acho que é de entrevista também. Então, quer dizer, seria uma coisa que deveria ser permanente, né? Não por causa de Covid-19, entendeu? E isso para movimentar o público leitor, a pessoa está lá em casa, mexendo lá na televisão, não tem nada interessante, passa no canal 2, vê uma coisa de leitura, poxa, aquilo marca ela de alguma forma, assim como o livro didático, o poema da Cecília Meirelles me marcou na infância, não quer dizer que a pessoa em qualquer fase da sua vida não pode mudar de canal e ver uma poesia, aquilo marcar ela também, ela virar uma leitora e tal. Então, assim, força de vontade de instituições, né, principalmente governamentais, a incentivar de alguma forma a leitura, com recursos mesmo, com projetos, e aí as privadas também, né, tem algumas que incentivam, né, mas teriam que
ter mais. Além disso, a grande mídia, né, poderia também potencializar mais isso, né? Às vezes leva uma pessoa ou outra, mas não é uma coisa permanente, que você ou vê um dia, ou depois você não vê nunca mais, ou vê só em um canal e um horário, mas não vê em horário nenhum mais durante o dia todo. Então tem que ter uma coisa permanente, teria uma sociedade leitora, assim. Sim. Tirando a escola, né, a universidade, é difícil ver espaços hoje, assim, jornal um pouco ainda, jornal escrito, o jornal em papel está acabando, né, mas na internet a gente ainda vê alguma coisinha, mas pouco, né, assim, tá muito, tem pouco espaço, né, para essa literatura, e parece que também no Espírito Santo a gente precisa criar mais espaço, né, porque as pessoas escrevem o livro, publicam, mas há uma certa dificuldade nesse momento desse material circular, né. A difusão. Difusão, que isso é que seria, assim, acho que a última etapa, né, que é muito importante, né, na escola, talvez, né, mas como o Wagner levantou, assim, instrumentos públicos, né, como no caso Aldir Blanc, né, que deveria ser algo mais, não Aldir Blanc, né, mas editais frequentes, né, para que houvesse essa produção e difusão da literatura aqui, né. Pessoal, a nossa nave já vai pousar. A conversa está muito boa, tá muito boa. O Wagner colocou várias questões interessantes. É um professor, é um escritor, é um poeta aqui do Espírito Santo, mas a nossa nave já está pousando, ela está pousando e ela pousou. Deus do caminho. Olha, a gente nem sentiu a viagem com essa conversa, hein? Foi rapidíssimo, olha só. É bom viajar com boas companhias por isso, né? Porque a gente chega... Realmente, cara. Não estou falando de boas companhias de aviação, não. Estou falando de boas companhias do lado para conversar de literatura, né? Ai, Wagner, obrigada novamente, viu? O papo foi muito legal. Obrigadão aí, Franciele. Foi ótimo. E se você, leitora, quiser saber mais sobre o trabalho do Wagner ou quiser adquirir os livros dele, é só olhar na descrição do episódio, tá beleza? A gente, então, fica por aqui e até breve. Leitor, o oitavo passageiro tem pauta e apresentação de Franciele Noia e Vomir Alcântara, edição de Felipe Gazzi e produção do Coletivo Quadra Quadra. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.